Já parou para pensar como a vida pode mudar de um segundo para o outro? Já imaginou receber a notícia da morte de alguém tão próximo, tão querido, de uma forma tão inesperada que chega a parecer irreal? Pois é, gente, hoje eu vou te contar uma das histórias mais tristes e comentadas dos últimos dias: a morte de Felipe Piteli, sobrinho do pastor e cantor gospel André Valadão. Uma tragédia que deixou não apenas a família devastada, mas também mexeu com milhares de fãs e seguidores em todo o Brasil. E o mais impressionante é que, no meio de toda essa dor, surgiram rumores, revelações e até uma fala de André Valadão que trouxe um ar de mistério para essa partida precoce. Mas antes de continuar, eu já quero te pedir, se inscreve agora no canal Eles e Muito Mais, porque estamos rumo a 1000 inscritos, e cada um de vocês é fundamental para que essa família de curiosos e apaixonados por histórias reais continue crescendo. Aperta o botão de se inscrever, ativa o sininho e, por favor, comenta aqui embaixo de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo, porque eu quero muito saber até onde essa notícia chegou. A notícia caiu como uma bomba. Felipe Piteli, jovem, cheio de sonhos, sobrinho de um dos maiores líderes evangélicos do Brasil, morreu em um acidente de moto nos Estados Unidos. Você consegue imaginar o choque dessa informação? Como alguém tão novo, com tanto pela frente, poderia partir assim, de repente? As primeiras mensagens de luto começaram a se espalhar rapidamente, não só pela família Valadão, mas também por amigos e pessoas próximas, que não acreditavam no que tinha acontecido. E é aí que a história começa a ganhar contornos ainda mais emocionantes, porque não foi apenas a dor da perda, mas também os detalhes de tudo que aconteceu antes e depois que começaram a chamar atenção. Nos bastidores, a comoção era visível. André Valadão, conhecido por sua força nos púlpitos, pelas canções que tocam milhões de vidas, dessa vez estava em silêncio, sem palavras. Imagine você, acostumado a confortar tantas pessoas em suas perdas, ter que lidar com uma tragédia dentro da própria família. Quantas perguntas não devem ter invadido a mente dele? Quantas noites sem sono? Quantos porquês sem resposta? E você, já passou por isso? Já perdeu alguém e ficou sem entender, sem encontrar lógica no que aconteceu? Mas não foi só a família que chorou. A internet inteira se mobilizou. A cada minuto, novos comentários surgiam. Como pode? Tão jovem? Meu Deus! Por quê? E em meio a essa corrente de tristeza, também apareceram teorias, comentários de pessoas que começaram a especular sobre as últimas horas de Felipe, sobre o que ele teria feito no dia anterior, sobre sinais que talvez já estivessem ali e ninguém percebeu. E é justamente sobre isso que eu vou falar mais para frente. A revelação inédita de André Valadão sobre algo que aconteceu um dia antes da morte de Felipe Piteli. Então, não desgruda, porque essa é a parte mais bombástica de toda essa história. Voltando ao dia da tragédia, o acidente foi rápido, inesperado e cruel. Felipe estava nos Estados Unidos, vivendo sua juventude, quando a moto em que ele estava se envolveu em uma colisão. As primeiras informações já falavam em gravidade, mas poucos imaginavam que o desfecho seria tão trágico. As imagens que circularam, os depoimentos de amigos que estavam próximos, tudo isso foi alimentando a dor. E aí, vem aquela pergunta que não quer calar: por que os jovens se arriscam tanto em motocicletas? Quantas vidas já foram perdidas em acidentes assim? Será que poderia ter sido evitado? Enquanto isso, a família Valadão se preparava para um dos momentos mais difíceis: anunciar oficialmente a morte do sobrinho. André Valadão, sempre tão firme, dessa vez deixou transparecer toda a dor. Ele disse que não tinha palavras, que a perda era imensurável. E claro, isso mexeu com todo mundo que acompanha sua trajetória. Afinal, ver alguém tão público, tão influente, quebrado pela dor, nos lembra que no fundo, todos somos humanos. Todos sofremos, todos sentimos. E foi aí que começou o velório. Um clima
clima pesado, de tristeza, mas também de muita reflexão. Quem estava presente dizia que a cada lágrima derramada, surgia também um clima de interrogação. Será que Felipe já tinha pressentido algo? Será que havia sinais que ninguém percebeu? E você, acredita que antes da morte, as pessoas podem sentir que algo vai acontecer? Amigos próximos contaram que Felipe era alegre, divertido, cheio de vida, gostava de música, de estar com os amigos, de viver intensamente. Não havia sinais claros de que algo assim pudesse acontecer. Mas, como sempre, depois da tragédia, surgem detalhes, lembranças de atitudes, frases soltas, que fazem todos pensarem: será que foi uma despedida sem que ninguém percebesse? E enquanto todos tentavam lidar com a dor, as redes sociais de André Valadão explodiam. Mensagens de solidariedade, de oração, de força, mas também surgiam críticas, teorias, gente dizendo que havia algo a mais nessa história. E foi nesse ponto que André Valadão fez uma declaração que deixou todo mundo em choque. Uma fala sobre o que Felipe havia feito um dia antes de morrer. E é sobre isso que eu vou falar já já. Mas antes, eu preciso te perguntar: você acredita em destino? Você acredita que tudo já está escrito, que a hora de cada um de nós já está marcada? Ou você acha que acidentes acontecem porque somos descuidados, porque fazemos escolhas arriscadas? Essas são perguntas que a história de Felipe Piteli levanta e que cada um precisa responder dentro de si. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Estamos rumo a 1000 inscritos e cada inscrição é muito importante para que mais pessoas recebam histórias como essa. Então clica agora no botão, deixa o like e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Sua opinião é fundamental. A morte de Felipe Piteli não foi apenas uma tragédia familiar, foi também um alerta para todos. Nós sobre a fragilidade da vida, sobre como podemos estar aqui hoje e não estarmos mais amanhã. E isso mexeu com todos: pastores, cantores, amigos, fãs, todos comentavam, todos compartilhavam sua dor. Mas é claro que, em meio a tanta tristeza, a fofoca também ganha espaço. Surgiram comentários sobre quem estava presente no velório, sobre quem chorou mais, sobre quem não apareceu. Vocês sabem como é, em momentos assim, sempre surgem comparações, julgamentos, críticas, e cada detalhe vira notícia. E foi nesse cenário que André Valadão decidiu abrir o coração. Em meio à dor, ele contou algo que ninguém esperava. Uma revelação sobre o que aconteceu um dia antes da morte de Felipe. Uma fala que deixou todos arrepiados, que trouxe ainda mais emoção para essa história. Mas calma, não vou revelar agora. Quero que você fique comigo até o fim, porque essa é a parte mais impactante de toda essa narrativa. E aí, eu te pergunto, você acha que Felipe já sabia que algo iria acontecer? Você acredita que existe uma ligação espiritual que avisa quando a nossa hora está chegando? Ou será que tudo não passou de coincidência? Essas perguntas ficam ecoando na mente de todos que acompanharam esse caso. E no final, a gente se pergunta: qual é o verdadeiro significado de tudo isso? O fato é que a morte de Felipe Piteli não vai ser esquecida tão cedo. Ela deixou marcas profundas na família Valadão, trouxe à tona reflexões sobre a vida, a morte, o destino e o futuro. E trouxe também essa revelação bombástica que André Valadão decidiu dividir com o público. Então, fica comigo até o fim, porque eu vou te contar exatamente o que André revelou sobre o que aconteceu um dia antes da morte de Felipe Piteli. É algo inédito, algo que ninguém esperava ouvir, e que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa história. Mas antes de revelar essa bomba, já aproveita para comentar aqui embaixo. Você acredita que Felipe Piteli partiu no auge da juventude apenas por acaso? Ou acredita que havia algo maior envolvido nessa história? Quero muito ler a sua opinião. E não esquece, se inscreve no canal Eles e muito mais, porque estamos rumo a 1000 inscritos, e só com a sua ajuda, vamos chegar lá. Erga suas mãos aqui. Vamos orar por esse pai de multidões.
nós estendemos as mãos e abençoamos Lourenço. Um dia atrás, um dia antes da morte do Felipe, nosso sobrinho, como um filho para nós, Senhor, Lourenço sofreu um acidente numa encruzilhada em Orlando, igreja. Um dia antes, na quinta-feira, um carro furou o sinal e bateu no carro onde o Lourenço estava, deu perda total no carro na quinta-feira. E na sexta-feira o Senhor levou para si o Felipe, nosso sobrinho, 24 horas depois. E eu creio que esse ato é um ato que o Senhor está dizendo: eu amo, eu levo, eu carrego, eu sou soberano, eu sou poderoso. Por isso a aliança não é só hora de alegria, é hora de dor também. Mas a aliança também é uma página nova que Deus está trazendo. Lourenço, Deus está trazendo uma página nova na tua vida. Deus está dizendo para você que eu cuido de você da maneira que você não sabe, meu filho. Aquele que era como um irmão para você hoje está nos meus braços, está do meu lado. E eu vou te dar canções, palavras e direções em temor para uma geração que precisa tanto. A sua lágrima vai tocar povos, não só em português, mas em outras línguas, porque eu já estendi o território dessa casa. Esse violão tem tocado o Brasil, mas eu passo para a tua mão, porque está na hora de tocar em outras línguas. É uma liberação de línguas, é uma liberação de nações. Assim como nasceu no Brasil, assim como eu fiz brotar desse violão no Brasil, eu vou fazer brotar em outros países a partir de você, meu filho. Eu te abençoo, eu te separo, eu amplio o seu território, em nome de Jesus nós cremos. Quem crê, dê um brado de louvor ao Senhor. Ele é o Deus de aliança, Ele é o Deus geracional, aleluia. Quando o pastor André estava mostrando a oração linda da sua filha e do seu outro filho, eu estava ali pensando: daqui a um tempo vocês vão ouvir orações cantadas desse outro filho. Que Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Ame a igreja, viva. Tudo começa na igreja, tudo passa pela igreja e tudo termina com a igreja sendo arrebatada. A igreja é o corpo de Cristo. Viva em nome de Jesus. Eu só vou te pedir emprestado para agora.